Aleluias. Irmãos, você que trouxe sua Bíblia, abra conosco no livro de Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 6. O tema hoje da mensagem é: o tempo é agora. O tempo é agora. Quer dizer, não existe mais tempo. A lenha que tinha para queimar já queimou. Então o tempo é agora. A qualquer momento o Senhor pode estar voltando para nos tirar daqui. Em nome de Jesus. Isaías 55, 6, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A amada igreja pode se assentar. Irmãos, Isaías estava pregando para um povo que estava voltando do cativeiro da Babilônia. Lá tinha vários deuses babilônicos e o povo ficou 40 anos lá. Irmão, quando você fica 40 anos num lugar, em outro lugar, em outro país, você começa a cultuar talvez o Deus daquele lugar. Você que ainda não se converteu, você que vai para um outro país, você que vai para um outro lugar, e você não conhece esse Deus todo-poderoso que nós servimos, aquilo que te oferecer lá, você aceita. A comida de lá você começa a comer, você começa a participar da cultura daquele país, dos costumes daquele país, talvez na vestimenta, talvez a cultura que eles têm, talvez de dormir cedo, ou de acordar mais tarde, às vezes o fuso horário. E assim o povo de Deus tinha sido levado escravizado para a Babilônia. E ele ficou 40 anos lá, irmão. Não é 40 dias, não, 40 anos. Bom, aí eles Senhor, age, levando ali o rei Ciro, para que puder, um ímpio, para poder libertar o seu povo, que foi para lá por causa de não ouvir a palavra de Deus, por causa de murmuração e desobediência, e fugir da presença do Senhor. 40 anos foi o castigo que eles mesmos procuraram. Nosso Deus não castiga ninguém, nosso Deus é bom. Mas eles procuraram esse cativeiro. Então, aí na volta deles para cá, então precisava fazer tudo de novo. Então Isaías começou a pregar para eles. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quer dizer, vamos voltar a servir o nosso Deus Todo-Poderoso. Invocar enquanto está perto. Então aqui já está falando, porque enquanto Deus está perto, que depois que sair, vai ser mais difícil. Vai ter uma segunda oportunidade, vai ter uma segunda chance, mas vai ser com choro, com ranger de dente. Então nós que estamos aqui, nós precisamos ficar firmes para a gente sair tranquilamente, ser levado daqui, movidos pelo Espírito Santo, que vai levar a igreja para encontrar com o Senhor nos ares. Então, amados, o povo de Deus precisa ficar ligado. O alerta que foi feito lá atrás é o alerta que os pastores vêm pregando vários anos, milhares de anos, sobre a volta do Senhor Jesus, que a gente não sabe nem a hora nem quando, só o Pai. Irmãos, o povo hoje tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Em qualquer lugar você pode ouvir. Rádio, no YouTube, na televisão, onde você quiser. Várias igrejas. As igrejas evangélicas, há uns 60, 70 anos atrás, eram poucas igrejas que existiam por aí. Então, de hoje, nos dias atuais, na atualidade, se você pegar do Manel a Norte até, você ainda tem mais umas 500 igrejas. Tem uma portinha para tudo quanto é lado. Mas eu vou falar um negócio com os irmãos com uma tristeza muito grande. Quase todas vazias. E os barzinhos pequenininhos, cheios e com gente até na rua.
Eles põem cadeira na rua para encher aquele lugar. E aqui nós temos até espaço, às vezes, a pessoa sentar, mas a pessoa no barzinho, ela senta na rua porque lá dentro está cheio. Irmão, sabe por que as coisas do mundo, elas são o quê? São atrativas. Então, amados, mas o alerta está sendo falado todos os dias em várias igrejas do país ou do mundo. Aqui nós temos culto quarta, sexta e domingo. Tem igreja que tem culto segunda-feira, tem terça-feira, às vezes tem quinta-feiras. Então, mas você pode ir lá e você vai ver se a igreja está super lotada. Então, amados, nós precisamos ficar ligados nas coisas de Deus. Nós temos que ter tempo para Deus, porque a Bíblia mesmo fala em Mateus 6,33, que em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, é buscar a Deus, o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, aí depois que você vai fazer, na primeira é Deus. Primeira coisa que você tem que fazer de manhã cedo, eu sei que você faz, mas aqui não custa lembrar, não tem nada a ver lembrar isso, é agradecer a Deus por mais um dia que nós estamos aqui neste lugar. Quantas pessoas levantam de qualquer jeito, assim, já vou sair, eu vou tomar uma gelada, nada contra, quem quiser fazer, faça para lá, mas depois vai ter aquele choro e ranger de dente que nós estamos falando lá na frente. Ele pode sair e pode não voltar, conforme nós aqui também que agradecemos a Deus, mas nós sabemos para onde que a gente vai. Irmãos, ainda tem tempo, mas está acabando. Está acabando. Então, é diferente, né, que você está numa partida de futebol, aí você está jogando, seu time está perdendo, aí você fala assim, mas tem que ter um segundo tempo ainda, a gente vai fazer, tem mexida que o time faz lá, tem isso aí, às vezes você não consegue reverter o que está acontecendo naquele placar, mas tem vezes que você consegue. Mas nós estamos falando das coisas de Deus, do mundo espiritual, que é difícil as pessoas largarem as coisas lá de fora para fazer as coisas aqui de dentro, que é as coisas lá de cima. As coisas aqui de dentro nos levam lá para cima, as coisas lá de fora nos levam para baixo, nos levam para o fogo, para a condenação eterna. E quantos que vão para lá? O pastor Moisés está falando uma palavra, que a porta é larga e o caminho é espaçoso, e muitos vão passar por ela. Diz a palavra do Senhor. Então, amados, o mundo, ele não tem nada para oferecer para o povo de Deus, mas tem gente que sai da igreja para ir para lá, porque enganosamente ele oferece para nós milhares de coisas, e aqui só é oferecido para a igreja uma coisa somente: a vida eterna. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu já sei a resposta dos meus amados irmãos que aqui estão. Você trocaria uma coisa mais importante que a vida eterna por um monte de coisa lá do mundo? Você trocaria? Então, amados, nós precisamos, já que nós não trocamos, então aqui dentro nós temos que ter uma vida cristã. Nós temos que ser obedientes à voz de Deus, nós temos que dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, nós temos que ficar firme na rocha, nós temos que ser sujeitos às autoridades constituídas por Deus, porque nós temos que ser diferentes, a nossa vida tem que ser uma vida diferenciada da que as pessoas vivem aí fora. Nós temos que dar exemplo, irmão. Está calor? Está. Então, aí o mundo de hoje para amanhã, às vezes as pessoas começam a andar aí, as mulheres, que eu falo, os homens também, começam a andar aí com roupas praticamente seminu, porque está calor. Uma mulher de Deus, ela pode acompanhar a moda que está andando aí fora de biquíni e vai por aí afora, ou sem biquíni também, tem que falar a verdade. Irmãos, a gente tem que sentir o calor. É o preço que a gente vai pagando aqui, mas que é um preço que ele não é alto não. Alto foi o preço que Jesus pagou. Alto foi aquele preço, derramamento de sangue, cruz pesada nas costas, perfurado por uma lança, uma coroa de espinhos sobre a cabeça para nos salvar. Aí pagou um preço e nós somos pecadores. Agora, porque está calor, eu vou me vestir conforme a pessoa lá fora? Irmãos, nós temos que conscientizar que nós somos uma geração eleita,
O nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, o calor não pode fazer que cada um de nós perca a nossa bênção, não. Nós temos que ficar ligados na rocha. Então, amados, quantas pessoas têm tido oportunidades de ter um relacionamento com Deus, mas não querem. Não querem o relacionamento. E aí você vê o que acontece com essas pessoas, né? Às vezes a pessoa, naquela semana, a pessoa fala assim, se ela não determinar e ela fizer um sacrifício, vamos dizer assim, de um esforço, de cumprir aquele voto que ela está fazendo com Deus, ela não vai fazer. Por quê? Assim, domingo eu vou na igreja de manhã. Determinou. Ainda fala lá, em nome de Jesus, um voto foi feito. Mas domingo de manhã amanhece aquela tempestade. Ou então, esse calor, essa bênção que está aí. Irmãos, a pessoa diz, eu não vou. Quando não é isso, é uma cachoeira que aparece para aí, ó, fulano me convidou, 0800, vamos para a cachoeira. Você vai comer e beber de graça lá. Aí Deus já passou para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Aí fala, domingo que vem eu vou. Nem na quarta para tentar maquiar aquele voto que ela fez com Deus no domingo, nem na quarta, no outro domingo. Aí no outro domingo começa fazendo frio, não com frio, assim, eu gosto do domingo até mais tarde. Irmãos, por que eu estou falando isso? Sempre vai aparecer algo para te desviar da presença de Deus. Nós já passamos por isso. Nós somos experientes nisso, cada um aqui de um jeito, mas já passou por algum momento assim de dificuldade, por um momento assim que assim, você ficou até indeciso, mas o Espírito Santo falou com você e você ouviu a voz de Deus. E hoje você está aqui. Mas quantos não ouvem a voz do Senhor e se afastam da presença de Deus? Irmãos, às vezes escutamos que muitas pessoas na hora da morte falam o nome de Deus e elas estão salvas. O meu irmão, vou dar um exemplo, o meu irmão foi atropelado, ali foi um acidente grave, mas antes de morrer falou assim, meu Deus, me ajuda, meu Deus. Então, aí lá no cemitério, você escuta a pessoa que está lá, assim, na última hora ele foi salvo, ele falou o nome de Deus. Será que é assim? Então vê isso aí, se é assim que acontece. Só porque ele falou o nome de Deus, já morrendo, já ali praticamente fechando os olhos, já para partir para outro lugar, meu Deus, me ajuda, e morre. Então ele falou, ele está salvo. Romanos 10, para a gente não ser enganado, irmão, a gente não ser enganado. Romanos 10, versículo 9 e 10. A saber, então nós temos que saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Não é simplesmente falar o nome de Deus, não. Você tem que verdadeiramente fazer o quê? Ter arrependimento, ter um momento de você crer em Deus, reconhecer Jesus como o único, suficiente Salvador. Verdadeiramente tem que ter essa mudança, não é só falar o nome de Deus, não. O bicho também fala o nome de Deus, ele só não obedece. Está vendo, irmão? Falou o nome de Deus, está salvo. Agora, se a pessoa está lá no hospital, ouviu você aceita o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida? Aceito. Você quer ter uma vida com Cristo Jesus? Quero. Você reconhece Ele então, que Ele que veio para salvar a humanidade? Sim, reconheço. Aí está conversando, está confessando. Agora, meu Deus, me ajuda, e morre. Foi salvo não, irmão. A pessoa está lá fora, nunca, sempre criticou, sempre zombou, não foi salvo não. Então a palavra está falando, tem que confessar a Deus, tem que mudar de vida, tem que ter um relacionamento com Deus. Então, amados, é preciso a gente entender isso aí,
Porque a pessoa às vezes fica esperando, quando eu tiver com 50, 70 anos, que eu já comecei a andar com uma bengalinha, igual o pastor Moisés aí, que já estava mais pelado do que para cá, aí eu entro para a igreja. E se ele não chegar a 70 anos e morrer hoje? Você sabe o dia que você vai partir? É hoje ou amanhã? A gente não sabe. Então eu te falo, a melhor coisa que aconteceria para nós, está até conversando com a irmã Cláudia hoje, seria o arrebatamento da igreja, nós ir embora tudo de uma vez. Todo mundo junto. Vamos embora, glória a Deus, acabou os problemas. Não tem mais tentação, não tem mais falta de dinheiro, a gente não quer saber mais quem que vai governar. Não sei. O nosso governo agora é o governo de Deus, aleluia. Então é isso que nós estamos falando, irmãos. Então, amados, não é simples assim. Senhor, me salva, me salva. A pessoa está pedindo Deus para salvar. Mas por que ela está falando isso? Senhor, me salva. Ela está dentro do carro, o carro está pegando fogo, as portas não querem abrir. Ela fala, Senhor, me salva. Está pedindo socorro. Tá. Então, amados, naquela época, a gente lembra daquela tristeza que foi no mundo todo da Covid. Quantas pessoas nós vimos rodando na rua, pessoas de mão dada e pessoas sendo levadas para os cemitérios. Quantas pessoas que a gente viu aí, pessoas falando de Deus, oração para todo lado, e a gente não sabia o que ia acontecer com a gente ou com a família da gente. Aquilo foi só uma pitadinha do que vai acontecer ainda. Irmãos, quantas pessoas reunindo assim, religião com religião, juntando uma com a outra, e orando a Deus, e buscando. A gente vinha espalhado por todos os cantos do país e do mundo. Foi só aparecer a vacina e parar essa mortandade. O que aconteceu? Pararam de orar também. Não falo todo mundo, mas uma grande maioria. Uma grande maioria. Muita gente converteu também. E muitas pessoas até desconverteram e falou que Deus não podia deixar acontecer. Vinha aquela praga aí no mundo todo. Amados, não é assim que funciona. Senhor, me salva. Isto também acontece quando está tudo bem. Porque a maioria das pessoas, nós temos na nossa vida, o ser humano, o comodismo. Então muitas pessoas só buscam intensamente, profundamente a presença de Deus quando estão passando por dificuldades, quando está tudo bem, não quer nem saber de Deus, não quer nem saber de culto na igreja. Então nós precisamos pegar a verdade. Aí eu falo, doa quem doer, que aquele que a carapuça estiver servindo, que ele vista ela. Eu vou conversar sério com o pastor Moisés lá, que essa palavra foi muito dura para mim. É só consertar, você conversar duro comigo não, você tem que conversar com Deus, não é comigo não. Conversa com Deus. Senhor, eu estou errado nisso. Agora mesmo eu já vim ali, baixei ali o joelho ali, falei, Senhor, perdoa minhas falhas, meus erros, para me subir no lugar santíssimo na igreja. Porque nós erramos, irmão, nós falhamos, nós pecamos até no pensar. Irmãos, nós precisamos ser diferentes. Na Bíblia existe, são 4 evangelhos, que a gente chama de sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, que têm passagens semelhantes. Mas não podemos esquecer nunca, a Bíblia toda, ela está sempre nos orientando, nos direcionando para a presença de Deus, para o reino de Deus, para a vida eterna. Está nos direcionando para lá, ou Deus quer que a gente vá para lá, mas tem o inimigo que tenta nos levar para o outro lado. Então, sempre lembrando aquele versículo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Invocai enquanto está perto. Você pode buscar o seu pai ou sua mãe na sua casa se ele estiver vivo. Se ele estiver morto, não procure não, você não vai achar não, tá, irmão? Se ele estiver vivo, você procura, pai, me peça um dinheiro para mim ali. Pai, me peça um dinheiro para me ajudar a pagar a faculdade. Então, quer dizer, você está buscando ele porque ele está vivo. Então, ele pode te ajudar com 100, com 200, pagar para você aquele mês. Invocai-o enquanto está perto.
Você está buscando enquanto você pode achar ele, porque se ele for embora, você morrer, você não vai conversar mais com ele, né? Pode conversar no outro mundo, eu não sei como é que é lá, né? Na vida eterna. Mas nós vamos falar sobre isso aqui. Então, amados, Marcos 5, vamos ler do 21 até o 23. Essa passagem tem nos 3 evangelhos, o único que não tem é no de João, Mateus, Marcos e Lucas. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, quer dizer, um fariseu importante, um príncipe que chamava lá fariseu, mas de uma seita judaica, por nome de Jairo, e vendo-o prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Esse homem aí era um homem de influência, um mestre em Israel, o principal da sinagoga, que era uma espécie de uma igreja, de uma assembleia, onde se reunia a pessoa para ali ler ali o Torá, que eram os 5 livros Pentateuco de Moisés. Mas ali ele sabia que nada daquilo que ele estava fazendo lá ia resolver, mas sabia que Jesus resolvia. E ele vai até Jesus, ele vai até aquele que ele pode verdadeiramente pedir e pode receber das mãos do Senhor Jesus. Por quê? Jairo buscou pelo Senhor e o achou. Buscar o Senhor enquanto se pode, porque Jesus estava passando. Invocar-o enquanto está perto. E ali ele relata para Jesus sobre a filha dele. A Jesus foi lá na casa dele, e ali a menina já estava morta. Já tinha gente tocando, era uma cultura daquele lugar, tocando lá saltério, né? As carpideiras já estavam lá, que carpideiras são pessoas que eram pagas para chorar lá. A pessoa está com vontade de chorar não, mas levava o dinheiro e chorava assim mesmo, né? Até eu choro, me dá aí 1 milhão, eu choro à vontade, lá não tem problema, era paga. Então Jesus chegou lá, ela estava morta. Aí Jesus foi, tocou nela, falou assim, tem versão, né, porque são passagens semelhantes, hein? Nessa fala, Talita cumi, quer dizer, menina, te digo, levanta-te. E ela logo levantou. Aí ele fala assim, se você pegar Marcos 5 aí, você vai ver isso aí. Aí ele fala assim, dá de comer para ela. Ela estava com fome? Estava, ali é comida mesmo. Mas se você passar para o mundo espiritual, isso quer dizer, dá comida, que é alimento espiritual para essa menina. Por quê? Porque nessa mesma passagem, no capítulo 5 de Marcos, no versículo 25, Jesus custou chegar na casa de Jairo, porque no caminho ele foi interrompido por uma outra mulher. Marcos 5, 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Está lá. Então, amados, essa mulher, ela também estava numa situação difícil, mas buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então ela sabia que Jesus estava passando ali, invocar-o enquanto está perto. Então ela foi lá, ela falou assim, Jesus não vai me ouvir, que a multidão não deixa eu chegar, mas eu vou chegar. E olha, que lá tinha um costume, que a mulher, quando se encontrava no período dela, naquele ciclo que a mulher tem, ela era considerada imunda, a lei deles naquela época. Então ela já estava, não era 7 dias, não, 5 dias, 7 dias, ela estava 12 anos sangrando, já tinha gastado todo o seu dinheiro, mas ela buscou ao Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e ela achou Jesus, invocar enquanto está perto. A invocação que ela fez ali, não foi nem com a boca dela falando alguma coisa não, foi tocando na vestimenta de Jesus. Irmãos, às vezes nós conseguimos falar com o Senhor Jesus, às vezes nós conseguimos conversar com Ele, às vezes nós conseguimos pedir a Ele alguma coisa, mas às vezes na nossa boca não sai nenhuma palavra.
talvez você está angustiado, talvez você está triste, talvez você está tão amargurado que você só chora, talvez você já está pré-depressivo, ou talvez até mesmo uma doença que eles falam que é incurável. O povo aí, nós sabemos que tem cura, que o nosso Deus pode todas as coisas. Talvez a pessoa já está com cima do pânico, e você não consegue conversar com Deus. Aí então, né, nesse momento, o que é que ela fez? Além da multidão que estava ali atrapalhando a chegar, ela consegue entrando ali no meio, né, e ela vai e toca no Senhor Jesus, e logo o sangue estancou, pela fé. Quantas das vezes de madrugada você orou, já está no dia seguinte, passou de meia-noite, já é outro dia, então você orou, falou assim: Senhor, amanhã, você fala amanhã, mas não é hoje, seria hoje, mas amanhã eu tenho isso e isso que enfrentar essa prova, ou tenho que fazer essa entrevista lá naquele emprego, ou tenho que conversar com o patrão um assunto muito sério. Eu queria que o Senhor me abençoasse, colocasse as palavras na minha boca, e você está ali. Só que o Senhor também, pela sua fé, pela sua busca, pelo seu relacionamento, pela sua intimidade com Deus, já está lá trabalhando também na mente daquela pessoa que você vai conversar com ela. E quando você chega já está tudo resolvido, porque o Senhor vai à nossa frente, porque é Ele que peleja por nós, aleluias. Então, amados, nosso Deus, Ele é fiel. Aqui nessa passagem, então, quer dizer, ele ressuscitou a filha de Jairo, mas antes ele foi interrompido por uma mulher, que falou assim: opa, peraí, alguém me tocou. Senhor, aos discípulos, a multidão te oprime, está todo mundo esbarrando, apertando o Senhor aí, não tem como, está todo mundo querendo conversar com o Senhor aí. Não, alguém me tocou diferente, porque saiu virtude de mim. Irmão, quando você toca no Senhor com fé, você pode ter certeza, o milagre acontece. Ah, mas eu não consigo tocar no Senhor, porque lá o Senhor estava no corpo físico, no corpo de humilhação. Hoje não, hoje Ele está aí dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, aleluia. Então você não precisa tocar nele, mas Ele toca em você, Ele toca no seu coração, Ele toca na sua mente. Ele está aqui na igreja, Ele está aqui nessa manhã. Ele sabe o que você veio buscar, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o sacrifício que você fez da sua casa até aqui com calor, Ele sabe o que foi soprado no seu coração, talvez no seu corpo físico, talvez colocando desânimo: vai não, está muito quente, vai de noite, aí de noite chove, você não vem. Irmãos, às vezes a gente vê a pessoa perder uma bênção, porque por causa do entendimento dela, o nosso entendimento, nosso próprio entendimento, a palavra nos adverte em várias passagens bíblicas, o nosso próprio entendimento, ele às vezes nos faz fracassar, ou ser derrotado por alguma coisa, que o nosso pensamento não é o mesmo de Deus. Então, amados, eu falar para você assim: pega o seu carro, esse carro seu aí, e dá lá para o pastor Moisés. Não vai fazer isso não, tá, irmão, que eu não vou querer o seu carro não, mas estou só dando um exemplo. Dá para o pastor Moisés? Ah, não vou dar não vou dar meu carro para o pastor Moisés não. Quando se o Senhor chegar a falar isso com você, estou conjecturando, tá, irmão? Um exemplo: se o Senhor chegar a falar isso com você, você pode ter certeza, se você me der o seu carro, o que eu quero dizer, o Senhor tem coisas melhores para você. Ele não dá prejuízo para ninguém, o Senhor só nos traz vantagem, alegria. E se você não tiver algo vantajoso fisicamente, financeiramente aqui embaixo, não importa, a nossa vitória é morar no reino de Deus, no céu, aleluia. Não é isso? Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Então, amados, daqui, aquela mulher buscou pelo Senhor e o achou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, Isaías 55:6. Então, amados, no capítulo 11 de João, nós vemos aqui também a mesma situação, que está lá, a morte de Lázaro.
Lázaro, amigo de Jesus, mas as suas irmãs Marta e Maria, ele fica numa doença, uma doença mortal. A Bíblia não relata qual tipo de doença, mas segundo historiadores, teólogos, pessoas que estudam a palavra de Deus, e era uma doença mortal, relatam que provavelmente era lepra. E aí, o que elas fizeram? Foram buscar pelo Senhor. E acharam o Senhor Jesus? Acharam. Buscar em Senhor enquanto se pode achar. Buscar, ele não estava no mesmo lugar que elas estavam, estava em outra cidadezinha próxima. Acharam. Invocar enquanto se achava. Invocaram ele, mas não foi ele. As pessoas, os mensageiros foram lá, só, seu amigo Lázaro está doente, e a doença dele é para a morte. Jesus ficou no mesmo lugar, mais 2 dias ainda, tranquilo. Será que Jesus não gostava de Lázaro? A Bíblia fala que ele amava Lázaro. Jesus chorou, mas ele não esquentou a cabeça. Naquela situação era preciso isso, irmãos. Que eu já vi pessoa falar assim: pois podia ter ido lá, né? Nem precisava ressuscitar. Se ele fosse lá, colocasse a mão sobre Lázaro, Lázaro ia ser curado. Só que naquela época, o povo judeu estava muito incrédulos, descrente, não acreditava em Jesus. Então Jesus precisava fazer algo diferente, para mostrar para eles que verdadeiramente ele era o enviado de Deus, aleluia. Ele era o Filho de Deus, que veio para nos salvar, aleluia. Então ele ficou quietinho no mesmo lugar, e Lázaro lá, né, já com muita febre, morrendo. E quando deu 2 dias, Jesus vai para lá, caminha para lá. Passou 2 dias e foi para lá. Aí quando ele chega lá, tudo é da pé, né? Se fosse um dia de hoje, temos aí vários irmãos que tem limousine, tem Ferrari, Lamborghini, tudo é sentado aí aqui no meio. Só pessoa abençoada, todo mundo quase tem carro, né? Então, o que aconteceu? Ele foi a pé com os discípulos. Então também demorou também para chegar até lá. Aí quando chegou lá, assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus falou assim: Lázaro não está morto. E a pessoa que pensa, irmão, você com a pessoa da sua família, seu ente querido, sepultado lá no cemitério municipal, ou no Parque da Saudade, ou nos 5, 6 cemitérios que tem espalhado na cidade, já está enterrado, Senhor, o que você vai fazendo? Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Aí, você já conhece a história. Ele vai caminhando para lá, e aqueles incrédulos que estavam ali, foram lá, caminhando, falou assim: o que ele vai fazer? Antes de chegar lá, falou assim: não vai adiantar nada não. Aquelas pessoas, aqueles que colocam ânimo na gente, está cheirando mal, hein? Tem 4 dias, já está cheirando mal. A Bíblia só fala está cheirando mal, mas deve ter falado mais coisa. Está cheirando mal, se abrir ali, a gente nem vai aguentar de tanto cheiro mal que deve estar lá dentro, já está podre já está estragando já lá dentro. Jesus não deu nem confiança. Chegou lá, ele viu o túmulo, chorou. Aí falou assim: retirem a pedra, ou tirai a pedra, é a mesma coisa, depende da versão. Tirai a pedra. Houve questionamento, aí falaram isso aí: Senhor, mas já cheira mal. Tirar a pedra. Irmãos, então aqui já começa o Senhor mostrar para eles que precisava eles acreditar, confiar. Porque Jesus podia falar assim: pedra, sai. Mas ele não falou isso. Obrigado, irmão. Ele não falou isso. Ele falou o quê? Ele falou assim: tirai a pedra. Falou que eles tirassem a pedra. Com certeza alguns até murmurando, foi lá, não vai adiantar nada, né? Aí foram lá, tiraram a pedra. Aí falou assim: Lázaro, específico, Lázaro, focou: Lázaro, vem para fora. Paulo, vem para fora. Vanduí, vem para fora.
Alvaduí morreu? Não, estou falando, sai fora da onde está, me tirou da onde eu estava, me tirou de uma vida de derrota, me tirou de uma vida de desgastes físicos, desgastes financeiros, para me trazer para a presença dele. Então, ele me tirou da morte para a vida. Quando eu aceitei Jesus, cada um que aceitou Jesus, que saiu da morte eterna para a vida eterna, aleluia. O Senhor faz dessa forma. Então Lázaro saiu inteirinho, e veio desatando, tirando, né, o que era enfaixado, veio tirando aquilo, e saiu, ficou lá. Então, irmãos, Deus, aí que eu quero falar com você, Deus, Ele não adianta e nem atrasa, Ele vem na hora certa. Talvez você está pedindo algo ao Senhor, e você quer hoje para agora, hoje para agora, mas Deus, Ele pode fazer isso? Pode. Tem situação que Ele faz de hoje para agora, conforme fez com aquela mulher com fluxo de sangue, conforme Ele pôs a mão também, né, em cima da filha de Jairo. Então, amado, foi naquele instante. Mas tem coisas que Deus, Ele posterga, né? Ele adia para depois, porque a pessoa talvez está num tratamento espiritual. Nós precisamos passar por esse tratamento espiritual a todo momento, irmãos. É coisa que a gente não quer passar, mas não é porque Deus é ruim para conosco, não. Isso é porque o Senhor, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe aonde a gente é fraco para certas coisas. Então o Senhor vem tratando com a gente para que a gente continue firme na presença dEle. O deserto para a igreja é necessário, que ali você sabe que a água, carne, comida, agasalho e calçado, tudo depende de Deus. Quem está lá depende de Deus. Então, meus amados, Marcos 4, 35 até o 38. Vamos ler essa passagem aí também para você entender. Talvez você esteja passando por uma dificuldade muito grande, irmão, e você acha que verdadeiramente você vai perecer. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo. Um pouquinho aí, pronto. Dormindo. Irmãos, a palavra de Deus fala que o nosso Deus não tosqueneja, Ele não dorme, não é assim que está escrito lá? Mas nessa passagem, nós estamos falando de Deus lá, em espírito, mas nessa passagem aqui, Jesus estava num corpo igual o meu e o seu, corpo de humilhação. Jesus verdadeiramente estava dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo-lhe: mestre, não se dá que pereçamos? Então, amados, foram perguntar a ele: Senhor, não está vendo que nós estamos perecendo? Não estou vendo nada não, hein? A Bíblia não fala desse jeito que eu estou falando aqui, não. Eu estou passando para os irmãos como deve ter acontecido a situação. Não estou vendo, estou dormindo, não estou vendo nada não. Mas o que está acontecendo? Tem um vento forte. Esse vento forte, ele vai matar a gente, o barco vai se quebrar, que as embarcações naquela época eram muito fragilizadas, eram muito simples. Aí Jesus falou com ele assim: homens de pequena fé. Eu estou dormindo? Como quer dizer? Eu estou dormindo? Vocês oram a Deus que Deus vai parar esse vento. É isso que Jesus está mostrando para eles. Ora a Deus que Deus vai fazer cessar essa tempestade. Homens de pequena fé. Às vezes nós também somos assim, irmãos, diante daquilo que nós estamos passando, diante daquilo que nós estamos naquele momento vivenciando. A nossa fé, ela é diminuída pelas nossas fraquezas, pela nossa falta de relacionamento com Deus, pela nossa falta de intimidade com Deus, pela nossa falta de busca com o Senhor.
A nossa fé é diminuída, mas a todo instante a nossa fé precisa ser alimentada através de orações, de joelhos no chão, de jejum, de consagração para com o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, para te socorrer, para te proteger, para te salvar, para te abençoar, para entrar com a providência naquilo que você está precisando. É preciso buscaram pelo Senhor e acharam Jesus, só que Jesus estava dormindo, mas eles invocaram Ele: Senhor, você precisa fazer alguma coisa. Jesus chamou a atenção deles por causa da falta de fé deles, mas foi lá e falou: mar, aquieta-te, vento, aquieta, e logo parou tudo, logo cessou a tempestade, e eles continuaram a sua jornada. Quando você busca Deus, meu irmão, quando você busca Deus, minha irmã, você pode ter certeza, o vento, ele tem que parar. Só que o tempo é de Deus, pode parar hoje como pode parar daqui uma semana, mas durante aquela semana você vai continuar buscando Deus até o vento parar, incessantemente, até o vento parar. E quando acontece essa tempestade na nossa vida? Quase todos os dias. Às vezes é uma pessoa sua que está internada, às vezes é um mês, às vezes uma semana, às vezes 15 dias, às vezes 2 meses, sai de lá, continua o tratamento dentro de casa. Não é assim, irmã Cláudia? Às vezes continua, irmão, a oração dentro de casa, é o tratamento de Deus. Tratou lá no hospital, está tratando dentro de casa, e você está sendo usado ali, porque você está orando, está recebendo oração dos irmãos, está pedindo oração, os irmãos estão, por quê? Tem um momento que nós precisamos que a igreja ore junto conosco. E às vezes você ora a Deus: Senhor, eu não aguento mais, é isso, é aquilo, me ajuda, Senhor. Então você pede os irmãos para ajudar em oração. Orar um pelos outros, diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, é preciso enfrentar tempestades, é preciso enfrentar vento forte para que a gente busque a presença de Deus na nossa vida. Daniel orava 3 vezes por dia, e Deus ouvia, por causa de que ele buscava o Senhor enquanto se podia o quê? Achar. Invocava o Senhor enquanto estava perto. Deus estava sempre perto de Daniel. Tanto é que quando ele foi lançado na cova dos leões, Deus foi lançado junto com ele. Deus entrou primeiro do que Daniel e fechou a boca dos leões. Deus já estava lá. Talvez você esteja agora à porta da cova, só esperando ser lançado lá dentro, mas quem está à porta é o guarda de Israel, e ele não vai deixar você ser lançado, aleluia. Ele está lá, aleluia, está na porta. Mas se você for lançado, ele entra com você, aleluias, e fecha a boca dos leões. Porque lá dentro da cova dos leões, sempre quem é tão cristão, sempre vai ter um leão mais poderoso do que aqueles lá, que é o leão da tribo de Judá, aleluia, aleluias. Ele está aqui, aleluias, aleluias. Irmãos, agora uma pergunta para a igreja, você não precisa me responder não, Deus sabe, hein? Deus sabe da sua resposta, Deus sabe da minha resposta, porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração, Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece o meu pensamento. Vamos lá, irmãos, nós, igreja, rebanho poderoso do Senhor, que está aqui dentro, aleluia, os trigos que estão aqui dentro, as ovelhas que estão aqui dentro, aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, está aqui dentro. Nós temos buscado ao Senhor enquanto ainda podemos achá-lo? Você vai responder para você mesmo. Eu não estou falando hoje, depois, semana que vem, estou falando todos os dias, que todos os dias a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Nós temos buscado o Senhor enquanto podemos ainda achá-lo, porque tem um dia que não vai achar mais. Espero que aconteça esse dia, nós já estejamos já também junto com Ele lá morando no céu, aleluias. Estamos invocando o Senhor enquanto está perto,
Irmão, você não precisa procurar Deus mais não, falei agora mesmo aqui. Deus já está dentro de nós. Você vai buscar Ele com a sua oração, com o seu clamor. Ele já está perto de você, está dentro de você, mais do que perto, Ele está dentro de você. Mas precisa buscar. Você precisa entender que cada passo que você dá, na sua vida, em qualquer, seja na vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, conjugal, Deus está ali vendo tudo. Ninguém engana a Deus, ninguém zomba de Deus. Deus não pode ser enganado. Irmãos, estamos falando aqui em todo tempo, em todo tempo. Quando você estiver sorrindo, louvar, oh glória a Deus, oh bênção, caminhando eu vou para Canaã, aquela alegria, você está sorrindo. Quando estiver chorando, também, caminhando eu vou para Canaã, mas está chorando, mas está buscando a presença de Deus. Gemendo, buscando a Deus. Com dinheiro, buscando a Deus. Sem dinheiro, buscando a Deus. Sorrindo na presença de Deus, agradecendo a Deus. Irmãos, angustiado, mas buscando a Deus e etc. Precisamos buscar o Senhor a todo tempo. Nós precisamos buscar o Senhor a todo tempo. Mas infelizmente não é assim que acontece. A gente vê muita murmuração, a gente vê assim, lá em casa está assim, assim, assado. Eu sou um que às vezes reclamo de certas coisas que acontecem no meio da minha família. Então, mas o Senhor já fala assim, coração, joelho no chão, de madrugada dentro, jejum, vai falando comigo, mostrando, mas vai me fortalecendo. Agora, e quem? Isso aqui é nós, irmão, nós estamos falando, nós temos a quem buscar. É como você está precisando de um dinheiro, e você vai lá no banco, e vai lá e você tem um dinheiro no banco, você tira lá e paga a sua conta. Assim também é o Senhor, nós temos a quem buscar, e quem não tem aonde buscar? Quem não tem Deus na sua vida, vai buscar aonde? Aí que entra as coisas erradas, aí que entra o pecado. Aí ele faz falcatruas, aí ele pega dinheiro que não é dele, pega dos outros, pega dinheiro emprestado, não paga, aí fica de mal com o irmão, porque pediu 50 reais o irmão na igreja, não devolve. Eu não sei se tem alguém devendo de 50 reais, ninguém aí não, só estou dando um exemplo aqui. Se você estiver devendo, você paga o irmão lá. Então, estou dando um exemplo. Então, irmãos, é preciso dar um testemunho de vida cristão na igreja. É preciso fazer isso. Irmãos, às vezes, esta busca só acontece quando estamos passando por lutas. Pode ter certeza. Muitas pessoas só se posicionam como cristão quando estão passando por lutas, por dificuldades. Não era assim que era para acontecer. Não era assim, mas é assim que acontece. Isso não está correto. Deus tem enxergado isso com muita tristeza, porque Ele é o autor e consumador de todas as coisas, Ele é o princípio e o fim, aleluia. Então, o sol que está aí, a semente que está germinando no campo, a chuva que pode cair a qualquer momento, né? A nossa vida aqui, o alimento que nós estamos comendo, a água que estamos bebendo, tudo vem das mãos de Deus, e a pessoa esquece de Deus. Isso não está correto, porque a Bíblia fala bem claramente, vou repetir o versículo que eu falei lá no começo, Mateus 6,33, mas buscai o Senhor em primeiro lugar, né? Que é buscar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, esse versículo é uma promessa de Deus, buscar o Senhor, as demais coisas serão acrescentadas. Mas o Senhor acrescenta do jeito dele, ou então não acrescenta, porque se ele souber que se ele acrescentar algo, pode ser financeiro ou material na sua vida, e você vai afastar da presença dele, que ele conhece cada um de nós, ele não te dá para te salvar. Não é porque ele é ruim, é para te salvar. Se eu colocar, ela vai sair da igreja, ele vai sair da igreja. Então vou deixar do jeito que está buscando a minha face. Irmãos, infelizmente a gente tem visto várias coisas acontecendo no clima, na natureza,
nos países, nas doenças. Então muitas coisas estão acontecendo e as pessoas simplesmente dormem espiritualmente. Elas não conseguem perceber que nós estamos chegando no final da nossa passagem terrena. Não conseguem perceber isso. O reino de Deus, porque aqui, irmãos, nós estamos falando o reino de Deus, porque daqui é que vem força para continuarmos o quê? De pé na presença de Deus. Por isso nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque no reino de Deus tem justiça. Fora do reino de Deus é só injustiça e mentiras e um montão de coisas que você escuta por aí. Mas dentro do reino de Deus tem justiça. Que o nosso Deus não mente. Ele não é um homem para que possa mentir. Mas tem um capítulo na Bíblia que eu gosto muito, e a igreja toda devia fazer isso que o Senhor nos ensina no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Aí é você, Deus. Eu vou passar ele de duas formas para você. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, ou no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Irmão, essa passagem aqui, fala teu aposento, tem Bíblia que fala quarto. Então vou passar de duas formas para você entender esse mundo espiritual aí. Esse aposento aí, o quarto que seja, isso aí está dando um exemplo para a igreja, mas é um lugar que é onde fica você e Deus. Esse é o primeiro, que fica você e Deus. Pode ser, você acha que o lugar mais tranquilo da sua casa é no banheiro da sua casa, que você pode falar com Deus, que tem muita criança que corre lá o dia inteiro, naquele momento você quer o lugar mais tranquilo que você falar com Deus é lá no banheiro. Então você vai para lá. É em cima da casa, você vai para lá. No fundo da casa, você vai para lá. Então é um lugar onde você pode ficar sozinho com Deus. Sozinho com Deus. Então esse é o primeiro entendimento dessa passagem. Segundo entendimento, aqui, um aposento, entra no seu quarto. Então, segundo entendimento, entra você, com a sua mente, você entra dentro do seu coração para falar com Deus. Aqui no coração fica só você e Deus. Quem pode entrar dentro do seu coração? Você e Deus. Agora, e tem um intruso que entra também, mas quando ele tem legalidade, quando é passado por uma legalidade para ele entrar dentro do coração das pessoas, então, que é o diabo. Mas quando você está em comunhão com Deus, aí você entra com a sua mente dentro do seu coração, só fica você e Deus. Você não ouve mais nada na rua, você não ouve mais nada. Fica ali você falando com Deus, quer dizer isso é o quê? É relacionamento, é intimidade, é renovação da unção. Quando você começa a falar com Deus, você em particular, é você e Deus. Aqui nós estamos falando coletivamente, mas quando você fala em particular com Deus, você pode ter certeza, você escuta direitinho Deus falar com você, que Ele está ali falando com você. Irmãos, quantos aqui têm feito isso? Quantos não fazem isso? Se não fazem, é preciso fazer. Todo pastor precisa fazer isso. Todo missionário precisa fazer isso, todo diácono precisa fazer isso, e toda amada igreja precisa fazer isso. É o seu momento com Deus, é o seu momento íntimo com Deus. Você falar com Deus, você chorar, ou às vezes você nem conseguir orar, mas você está ali, juntinho, conforme Ana, né, mulher, mãe do profeta Samuel, que ela só, até o Eli, que era o senhor dela, falou assim: você está embriagada, você está bêbada? Não, meu senhor, não, eu não bebi vinho nenhum. E porque a voz já não saía. Tamanha humilhação que ela passava porque não tinha filho. Irmãos, o Senhor, Ele quer mostrar para nós, lá na glória, coisas que a gente não sabe. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, como ele foi por uma visão, né, mais ou menos segundo a Bíblia fala isso, uma visão, ele não consegue descrever, né? Ele fala sobre isso, ele chegou aí até no terceiro céu,
em visão, foi arrebatado, ou uma visão, um arrebatamento, e nós vamos ver o que ele viu lá. Ele não consegue, ele fala que ele viu lá coisas inefáveis, que não tem como explicar. 1 Coríntios 2,9, vamos ver o que a gente vai ver no céu, que a gente não sabe agora, mas vamos saber. 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, e tudo que está escrito vai se cumprir, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia! Está vendo, irmãos? São coisas que a gente nunca viu, e o nosso ouvido nunca ouviu. Nós vamos ver isso tudo e ouvir no céu. Aleluia! Quem está preparado para ir para o céu aqui? Aleluia! Quem quer ir para o céu aqui? Aleluia! Glória a Deus, aleluias! Glória a Deus! Irmãos, o povo de Deus caminhou 40 anos no deserto, por causa das suas escolhas. Por causa das suas escolhas. Qual foi a principal escolha que eles fizeram? Murmurar contra Deus. Murmurar contra Deus. Muitas pessoas, ou muitos, têm pago o preço pelas suas escolhas. Irmão, não saia de igreja nenhuma onde você estiver, por causa do pastor, por causa do irmão que não te pagou, por causa do irmão que não te devolveu o guarda-chuva que você emprestou ele quando estava chovendo, a blusa que você emprestou ele quando estava fazendo. Não saia de igreja por causa disso não, Deus te dá outra, irmão. Não existe igreja, tempo de congregação, que não tenha, que seja perfeito, que não tenha problema. Toda igreja tem problema, irmão. Toda igreja tem problema. Você não vai achar essa igreja perfeita. Perfeito, nós somos aqui, cada um de nós somos uma obra inacabada. Mas o Senhor há de terminar a boa obra que Ele começou. Mas lá em cima, aqui embaixo não. Aqui nós somos carentes e dependentes do poder de Deus sobre a nossa vida. Aleluias. Irmãos, muitos estão fracos por falta de alimento. Mas pastor, ontem mesmo eu fui comer pizza. Pastor, ontem eu fui na churrascaria. Pastor, ontem eu comi, não sei o que, quase uma bandeja de salgado. Eu não estou passando necessidade de alimento não. Estou falando da palavra de Deus. O alimento aqui é a palavra de Deus. Tem muitas pessoas precisando ser alimentadas pela palavra de Deus. Então, amados, servir a Deus, a gente serve, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Em casa, vou falar só 10. De 10 coisas que nós falamos com Deus, 9 são pedidos nossos a Deus. 1 é um agradecimento, 9 você pede, 1 você agradece. Então, é preciso você vir na igreja, que às vezes você está pedindo uma coisa, que Deus, através daquele homem de Deus, mulher de Deus, quem estiver pregando, vai falar assim, e Deus abençoou o fulano por causa disso, disso e disso. Então você vai ver, eu não estou preparado para receber a bênção, porque eu estou em falta com Deus, por isso que você não recebeu até hoje. Todas as pessoas que tiveram sucesso, todos os povos, toda vez que o povo de Deus venceu as batalhas na Bíblia, ele estava com Deus na frente. Deus estava à frente do seu povo. Quando o povo estava longe de Deus, eles perderam as batalhas. Então, irmãos, o que nós estamos falando aqui nessa manhã, para você, meu irmão, minha irmã, nós estamos falando as batalhas que nós enfrentamos. Deus precisa estar à frente, nós precisamos estar com Deus, precisamos ter relacionamento com Deus, para falarmos com Ele o que nós estamos passando, coisa que Ele já sabe. Deus está aqui, aleluia. Deus está falando conosco aqui nessa manhã, aleluia. Precisamos então de palavra, irmão, de alimento. Muitos têm intimidade com várias pessoas, menos com Deus. Eu sou colega de gente aí, fulano de tal, sou colega de juiz, sou colega de prefeito, sou colega de ministro, sou colega daquilo, mas não tem intimidade com Deus. Tem qualquer pessoa aí, mas não tem com Deus. A intimidade, irmãos, intimidade, quer dizer, é um relacionamento íntimo. Você pode falar os seus segredos para aquela pessoa, você tem intimidade com aquela pessoa, você tem liberdade com aquela pessoa. Então, se você tem com uma pessoa que está num corpo de humilhação igual você e eu,
Imagina com Deus, é isso que Deus quer de você, meu irmão, quer de mim. É um relacionamento, é amizade, é intimidade, para Ele poder nos acolher. Irmãos, aí aquele irmão que você está conversando com ele, você tem intimidade, ou aquela irmã, você vai lá, ela te abraça, ô minha querida, já deu tudo certo, Deus está no... A irmã, agora pensa, ela te abraça e faz isso. Pense então, Deus te abraçando, o que pode acontecer? Ele é muito diferente da irmã, ele é Deus. Inclusive ele está mantendo aquela irmã de pé também. Aquela que está te abraçando agora, ele mesmo te abraçar. O próprio Deus te abraçar. O próprio Deus pegar a sua causa para resolver. Ele é juiz. O Senhor Jesus hoje está trabalhando o quê? De advogado para nós, fazendo a defesa diante do Pai. Mas um dia ele vai passar a ser o quê? Ser juiz. Então, amados, vamos lá. Irmãos, parece uma palavra dura, mas isso que nós acabamos de falar é uma pura verdade. É pura verdade. Tem pessoas, irmãos, que vão sair daqui, saiu daqui, vai pensar lá no seu churrasco, talvez vai na piscina, nada conta, mas eu estou falando nada disso, estou falando assim, vai sair daqui e vai esquecer de tudo isso que nós estamos falando aqui de manhã, porque assim, eu já fiz meu compromisso, já fui na igreja. Tem gente que fala assim, já fiz minha obrigação, fui na igreja, agora eu estou livre para voar, pode fazer qualquer coisa. Estou livre igual um passarinho para voar. Não é assim não, irmão. Se você está escutando a palavra de Deus aqui, lá fora você tem que viver ela. Quem concorda com o pastor Moisés, esse simples irmão seu aqui, levanta a mão. Lá fora você viver a palavra de Deus, aleluia. Que lá fora que vem os ataques, lá fora que vem as injúrias, lá fora que vem a zombaria, às vezes até da nossa própria parentela. Mas você tem um Espírito Santo que habita em vós, que te dá discernimento para você conversar com essas pessoas e colocar elas no lugar dela, sem brigar, sem alterar a voz, só falando, e o Espírito Santo vai falando e vai tocando aquelas pessoas, e quando vê, a boca do leão é fechada, porque Deus é com você, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus está te falando nesta manhã. É tempo de mudanças. É tempo de mudanças. Então, irmãos, eu vou mudar amanhã. Não é hoje. É hoje, irmão. É hoje. Você veio aqui é para mudar, é hoje. Chega amanhã, você passa para quarta-feira, para o culto de quarta-feira. Chega no culto de quarta-feira, você passa para o de sexta. Chega a sexta, você não vem, porque está chovendo. Aí você vem no domingo. Agora, não, vou deixar para começar o mês que vem. Que aí já começa o mês inteiro de uma vez, na mudança. Irmão, quando você quer uma coisa, você faz tudo para você alcançar aquele objetivo. Assim também são as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus tem que ficar para segundo ou terceiro plano. Não, ao contrário, está falando para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É primeiro. É primeiro. Então, estamos terminando aqui para orar, irmãos. Jesus está voltando. Alguém tem alguma dúvida? Eu já vou ler o versículo aqui, provando o que eu estou falando, provando que ele está voltando, porque nós estamos vivenciando isso aí. Vou ler o versículo, senão eu achar que está tirando da cabeça o pastor Moisés. Eu não subo aqui para falar de mim, não, irmão. Eu subo aqui para falar coisas que Deus colocou no meu coração, aleluia. E esse versículo está aqui. Foi o último versículo que eu coloquei aqui, que Deus me deu. Escreve isso aí para você falar para o meu povo, para o meu rebanho, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, para eles ficarem o quê? Ficarem em vigilância, porque tudo que está acontecendo, muitos estão dormindo, as pessoas não estão observando, mas a palavra que eu deixei escrita está se cumprindo. Então vamos lá, irmãos. Ninguém tem dúvida da volta de Jesus, né? Ninguém tem dúvida. Então vamos lá. Inversão de valores, clima, guerras, doenças. Todo pastor prega isso. Então vamos mostrar que são as coisas que a gente ia ficar assim, de boca aberta, e a gente tem visto isso aí. Inversão de valores. Então vamos mostrar aqui dentro da palavra. Lucas 21, 11.
Depois que nós lemos isso aí, depois que nós... Você tem que aplaudir o Senhor, porque você fala, Senhor, Ele não é homem para que possa mentir. E haverá em vários lugares grandes terremotos. Você tem visto isso aí? Tem. E fome, se você tem visto isso aí? Tem. E pestilência, você está vendo isso aí? Tem. E haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Nós estamos observando isso aí diariamente nos comentários na televisão aí, YouTube, os canais de televisão, são diariamente isso aí. Então, irmãos, olha só como está acontecendo as coisas, e as pessoas não estão esquentando a cabeça que isso aí que está acontecendo, está escrito na Bíblia que ia acontecer, coisas espantosas. Aí você vê aí, inversão de valores que eu falei aí. Eu posso estar enganado, porque eu não sou de sair muito também, mas não sei se os irmãos aí saem, passeiam, vai comer pizza, churrasco, eu não sei. Por exemplo, o último casamento que eu vi aqui, entrar aqui de vestido de noivo, foi da nora do pastor Paulo. O último que eu vi aí, aqui. Antigamente, uns anos atrás, não quer dizer que eu estou com mais de 100 anos de idade, não. Né? Porque já tem bastante tempo que não está acontecendo isso que eu vou falar aqui agora. Irmãos, todo sábado você passa a ver uma noiva saindo de casa. Tanto para entrar na igreja evangélica, tanto na igreja católica. Você viu uma noiva saindo. Alguém aqui está vendo mais casamento desse jeito de noiva? Aí você está vendo noiva, pessoa vestida de noiva? É inversão de valores, irmãos. Cuida de si e Deus de todos. Mas não estou vendo assim, começou a namorar hoje, mas estão morando junto. Mas vestido de noiva, entrar na igreja e casar certinho. Irmãos, não, gastar dinheiro com isso não. Agora a modernidade, irmãos, a pessoa não sabe, aqui não pode ser, é um estudo, tem. Se você falar sobre lua de mel, a lua de mel é onde o homem vai descobrir a doçura do prazer que ele vai ter com a sua esposa. Hoje eu estou vendo aí, não é lua de mel, não estou vendo aí, é lua de fel. É fel, que amarga, daí 1 mês, 2 meses, 1 ano, 6 meses, acabou o casamento, lua de fel. É isso que a gente está vendo por aí. Não tem mais aquele comportamento, né, de namoro, não. O namoro hoje, conforme diz aí, eu vou começar por mim, por eu ser de menor, não posso nem falar, começa do teto para o alicerce. É o contrário da palavra de Deus, fala que a gente tem que ser bem alicerçado na rocha, para depois você construir sua casa sobre a rocha, aleluia, que é Jesus. Mas então, a lua de mel passou a chamar a lua de fel, que acaba com L também. Então, é tudo a mesma coisa, eles pensam, mas não é. Então, para ter essa coisa não tem modernidade não. Para buscar Deus não tem modernidade não. Buscar Deus é isso que nós estamos fazendo aqui, é cultuar aqui coletivamente e buscar Deus na nossa casa, nós e Deus. Mateus 6,6. Irmãos, tudo que está neste livro aqui, neste livro, está se cumprindo. Está se cumprindo. Busque o Senhor, meu irmão, minha irmã que está aqui, enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto ele está perto. Por que perto? Para alguns aqui, eu vou desenhar para mim também. Isso é porque a gente tem cuidado com o rebanho aqui que Deus colocou na mão do pastor Daniel. Vou desenhar. Perto, porque é o Espírito Santo e ele mora dentro de nós. Então, invocar enquanto está perto. Por que eu estou falando perto? Porque quando a igreja sair, o Espírito Santo que hoje está perto, vai sair junto com a igreja, que é Ele que vai nos levar até Jesus. Então aqui embaixo vai ficar sem Espírito Santo. Quem que vai ficar aqui pregando? Muitos pastores que estão aí fora da palavra de Deus, né, da presença de Deus, vão ficar pregando pelo seu próprio entendimento, conhecimento que ele tem da Bíblia. Porque o Espírito Santo já foi embora, levou a igreja. Então, irmãos, a pessoa vai ter até a segunda oportunidade, mas vai ter que pagar o preço. Se você não andar na cartilha do anticristo, aí você vai ter dinheiro, não vai ter que comprar. Às vezes você não vai ter dinheiro e vai ficar com fome. Às vezes eles vão te perseguir, vão ter que pregar escondido, não vai ter mais igreja com porta aberta. Então os 3 primeiros anos e meio vai ser ano de fartura, de paz no mundo.
Mas os 3 anos depois são 7 anos da grande tribulação, aí que o anticristo vai colocar as garrinhas de fora. Quem não seguir ele, aí já sabe, né, vai passar sufoco. Então, aquelas que seguir Jesus vão ser mortas, vão ser perseguidas, mas vão vencer, mas com dificuldade, chorando, gemendo. Não é melhor sair agora? As trombetas, começou a tocar trombeta, aí a igreja logo já sobe daqui, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Então, irmãos, essa palavra que Deus colocou para nós. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isaías 55:6. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, que você possa continuar a ser esse vaso de honra nas mãos do Senhor, esse instrumento de valor nas mãos do Senhor. Não pare, irmão, continue prosseguindo. Não importa os ventos, as tempestades, todo mundo tem, só muda de endereço, tem uns que até aumenta um pouquinho, e de CPF, mas todo mundo tem problema, toda a casa tem problema, ou seja com o marido, ou seja com a esposa, ou seja com os filhos, ou seja de enfermidade, ou seja financeiro, ou seja espiritual, toda a casa tem problema, porque são marido e mulher, estão vindo de famílias diferentes. Então, irmão, eu sou tão infeliz porque meu marido não trouxe o pão que eu pedi ontem. Irmão, brigar por causa de pão? Estou lembrando alguma coisa para vocês, não, né? Então, brigar por causa de pão? Irmão, pelo amor de Deus, amanhã come o pão, hein? Agora, você não comprou o remédio, o menino está queimando de febre, tem que buscar o remédio. Aí sim, já é uma coisa mais séria um pouco. Mas mesmo assim, não é brigar, é conversar. Precisa buscar, fulano. Você vai lá e busca. Agora, você não trouxe minha sandalinha. Você está descalço? Não. Eu não quero essa não, eu quero que a sandalinha que eu te pedi hoje. Eu vou brigar com você, estou de mal com você. Aí vai, fica 15 dias com um bicão desse tamanho. Não faz almoço. Aí o cara também não leva a carne, né? não leva o peixe, porque então 15 dias, então você vai comer arroz e feijão. Aí para lá, toma lá da cá, fica 15, de 15 passa para 30, aquela brigaiada. E Deus fica muito triste com essa situação, porque o casamento da família é constituída por Deus. Então que Deus te abençoe, meu irmão. Não é qualquer coisinha que vai brigar. Às vezes você pode ficar chateado, mas vai lá, está na benção. Amanhã eu não vou trazer aquele saquinho daquele pão, não. Eu vou trazer 2 pão para você, uma rosquinha também, né? Cafezinho com leite, um chazinho. Quem você quer um chazinho? Põe na boca dela, põe uma madeirinha na boca dela também, né? E vai por aí afora. E vice-versa. Que é isso que Deus quer agora. O inimigo já põe o dedo quando tem problema. Põe o dedo assim, tá vendo? Ele não gosta de você não, tá vendo aí? Então, irmão, não dá brecha não. Não dá brecha não. Não dá brecha não, que o negócio é difícil. Eu estou vendo as irmãs lá atrás, e a filha da irmã, como é que chama a irmã lá? Priscila. Então, mas é assim mesmo que acontece. É assim, por causa de um pão, de uma sandalinha que não levou, um frango que levou mais queimado um pouquinho. Mas o que tem um frango só que está mais queimado um pouquinho? Não, eu queria aquele mais branquinho um pouquinho. Aí por causa do frango, aí a semana de bicão, um bico desse tamanho assim, ó, um bicão grande. Então que Deus abençoe. Eu queria que você colocasse de pé em nome de Jesus.